Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Feche seus olhos um minutinho aí no seu lugar, que eu quero orar por você. Senhor, eu quero, no nome do seu Filho Jesus, agradecer ao Senhor por nós termos a liberdade, a oportunidade de abrir as Escrituras Sagradas, de fazer menção da palavra do Senhor, a palavra que muda destino, a palavra que penetra a alma, o espírito, separa juntas e medulas, a palavra que é apta para discernir o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. É um privilégio para nós como igreja estarmos reunidos aqui nessa casa de oração. Podemos fazer menção da sua palavra, mas eu quero pedir que o seu Espírito junto conosco nos ajude, para que a sua palavra penetre ao entendimento de cada ouvinte que está aqui essa noite. Que a tua palavra encontre espaço no coração dessa pessoa que talvez entrou por essas portas, cheia de problema, de dificuldade, talvez com diagnóstico de enfermidade, talvez com um problema no casamento, com um problema familiar, talvez entrou nessas portas sem esperança, mas a sua palavra é o poder que remove toda a desesperança e traz esperança. Nós cremos que o Senhor vai fazer algo nessa noite que ninguém imagina que outro poderia fazer, por meio da sua bendita palavra. Que o teu Espírito tenha a liberdade de fazer o que tem que ser feito, gerar no nosso coração arrependimento, quebrantamento, porque a palavra do Senhor ela vai chegar aos ouvidos, mas só o seu Espírito tem poder de levá-la ao coração e ao entendimento do ser humano. E é no nome de Jesus que oramos e pedimos que a tua vontade seja estabelecida essa noite. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode tomar seu assento para a glória de Deus. Glória a Deus. Irmão, estou muito feliz por tudo que Deus está fazendo, falando. Quero glorificar a Deus por todas as coisas que Deus tem feito. O Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Se não fosse o Senhor, quem seríamos nós, né? É o Senhor que nos dá a oportunidade de vida. Irmão, eu amo aquele versículo no livro de Romanos, capítulo 8, verso 35. Que quem vai nos separar do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o futuro, nem os anjos. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Esse versículo precisa fazer sentido para a sua vida em um ato de obediência e de coerência com a palavra de Deus. Você que é salvo em Cristo Jesus, você que conhece a palavra de Deus, já teve um encontro com o amor de Cristo, você precisa fazer menção dessa palavra para que ela possa produzir um resultado, trazendo esperança, porque nada, nenhuma situação vai mudar e alterar o amor de Deus. Não vai, porque o amor de Deus é imutável, é inegociável, é infalível. O amor de Deus acessa lugares aonde o homem nunca imaginou acessar. O amor de Deus é que quebra barreira, preconceito. O amor de Deus é lindo. O amor de Deus pega um morador de rua e faz sentar com os príncipes da cidade, da terra, da nação. O amor de Deus pega um ladrão e coloca para sentar do lado do juiz. O amor de Deus é maravilhoso, ele quebra protocolo, preconceito. O amor de Deus é maravilhoso, irmãos. Nós estamos hoje diante de uma realidade que nós vamos fazer menção da palavra de Deus. E espero com grande expectativa e esperança que acesse os lugares onde precisa ser acessado. Então nós vamos fazer menção aqui novamente da palavra de Deus, no versículo de número 13, que vai dizer assim: ó, entra pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Irmãos, são muitos que entram por ela. Isso é a palavra de Jesus.
Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Temos pessoas que passaram pela porta estreita, mas alargaram o caminho no processo. Pessoas que entraram pela porta, entusiasmadas, esperançoso. Quando ele entrou pelas portas, ele olhou o caminho, ele era apertado o caminho, mas ele achou que não ia conseguir, e alargou o caminho da sua vida. E talvez ele andou perdido dentro de si mesmo, que perdeu até a sua identidade em Cristo Jesus, porque ele não deveria ter tropeçado no processo por falta de aceitação, e ele acabou alargando o caminho. Mas mesmo assim, que talvez ele possa ter alargado o caminho depois que passou pela porta, ainda há esperança para ele voltar para o caminho estreito. Eu costumo dizer que não tem nada perdido, irmãos. Entraram pela porta. Quem é a porta? Quem é a porta? João capítulo 10 vai dizer que Jesus é a porta. Quem entra por ele encontra passagem. Só que essa passagem é para andar na palavra. Não é para andar no que eu penso, no que eu acho, no que eu quero. Porque o que você quer, o que você pensa, o que você acha, talvez custou as suas lágrimas. Talvez está custando a sua família. Talvez está custando sonhos, projetos. Porque você quis viver do jeito que você achou legal para você. E nós olhamos para dentro de um contexto literal. E talvez eu vou ser ousado de dizer um contexto total. Vamos totalizar o contexto. Cristo aceita todos, mas não aceita tudo. Vira para o seu irmão do seu lado e diga para ele: esse é o Cristo. Aceita todos, mas não aceita tudo. Jesus não tem preconceito com ninguém, quem tem preconceito sou eu. Jesus não tem divergência comigo, não tem divergência com você. Mas nós queremos que Jesus aceita tudo que eu faço, tudo que eu quero. Mas nós entramos pela porta, mas nós alargamos o caminho. Por que nós fazemos isso? Por causa da nossa soberba, do nosso orgulho, do nosso achismo. Nós queremos tudo no centro da nossa vontade, nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Mas do nosso jeito, talvez nós só custamos a lágrima do outro ou a nossa. Eu quero deixar algo para você, que o ser humano não criou nada para Deus a não ser problema. O que o ser humano criou de proveito a Deus? Nada. Até uma relação boa que ele cria com o outro, logo depois ele está odiando aquela pessoa que ele mesmo diz que amou. Nós olhamos para dentro da característica da nossa racionalidade humana. Nós vivemos numa dificuldade tão profunda em se relacionar com Deus. Deus é simples, irmãos. Deus é simples. Deus é simples. E nós perdemos voltar à simplicidade, irmãos. Nós podemos voltar à simplicidade de compreensão da relação como pessoa, como família. O diabo faz um papel muito bem que eu e você não deveria fazer, de acusador. O diabo faz esse papel muito bem feito. Não precisa mais fazer isso não. Ele já foi diagnosticado como o maior acusador da humanidade. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que ele acusa de dia e acusa de noite. Olha para o seu irmão no seu lado, me ajuda a te compreender. Eu quero te servir como Cristo me serviu. Eu só sirvo se eu servir alguém como Cristo nos serviu. E servir, irmãos, não é com reserva e nem com uma válvula de emergência.
Servir é sem esperar nada em troca. Você não precisa de reconhecimento de ninguém, porque tudo que você faz em secreto, o seu Pai que te vê vai te recompensar. A igreja precisa viver debaixo dessa unidade, dessa espiritualidade sadia, onde não vai haver rivalidade nem competição, mas vai haver uma unidade para propagar um evangelho que vai alcançar o perdido. O evangelho que ele é anunciado com saúde espiritual e unidade, não tem um pecador que resiste. Até os fariseus tiveram que reconhecer que Jesus era mestre e filho de Deus. Só não quiseram servir e obedecer, mas reconheceram. Então vamos continuar fazendo menção sobre essa condição de aceitar tudo. Abre comigo aí o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12. Eu já li muitas vezes isso aqui, irmãos, mas falou comigo de uma tal forma que eu pude rever os meus conceitos de salvação. Porque talvez nós andamos pelo caminho de salvação que achamos que estamos salvos, mas talvez nós queremos ajudar Deus a manter a nossa alma salva. Ao versículo de número 12, Atos capítulo 4, verso de número 12, vai dizer assim, ó: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Não há um nome. O apóstolo Paulo vai descrever em Filipenses capítulo 4, verso de número 5. Ele vai dizer que tenhais em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus, que se desvaziou da sua glória, se humilhou, se aniquilou, tomando a tua forma de servo. Mas porém Deus deu a ele um nome que está acima de todos os nomes, que no céu todo joelho se dobra, na terra todo joelho se dobra, no céu toda boca confessa, na terra todos vão confessar, debaixo da terra todos vão confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador. Aleluia. Quando Jesus ressuscita e ascende ao céu, ele chega no palácio celestial, ele vai passar pela introdução dos anciões. Quando ele se depara com ele, tem um livro aberto, João se assusta e diz: quem vai abrir esse livro? Quem é digno? Os anciãos falam para ele: fica tranquilo, eis aí o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o selo e desatar, abrir o livro e desatar os selos. Os anciãos ficam tão maravilhados e temem diante de Jesus Cristo, que tira suas coroas, prostra diante dele e começa a cantar um cântico: digno de glória é ele, digno de glória é ele, o nome que está acima de todos os nomes. Não, nós cremos que o poder de Deus pode transpassar qualquer dificuldade na face da terra, e o poder de Deus está revelado na potência e na onipotência de Jesus Cristo. O Senhor está entre nós, irmãos, movendo e removendo coisas que o homem não pode remover, fazendo coisas que o homem não pode fazer. Nós temos que encarar a nossa realidade humana como humano, mas viver a espiritualidade na relação em Cristo, por meio do seu Santo Espírito. E a espiritualidade está ligada numa conexão que a gente vai introduzir a respeito da porta e do caminho. Volta lá comigo em Mateus 7. A porta podemos chamar de justificação. O caminho podemos chamar de santificação. Vou repetir para vocês gravar aí no entendimento e na calma do coração. Eu acho que isso é importante para nós. Podemos chamar a porta de justificação e podemos chamar o caminho de santificação. Por que o caminho de santificação?
porque é o caminho que vai revelar o que você se tornou. Porque muitos reconheceram Jesus Cristo como Salvador, mas não permaneceu. Porque no caminho se perdeu, alargou o caminho, saiu do propósito da santificação, porque todos os dias nós passamos pelo processo de santificação. Todos os dias passamos pelo processo de santificação. E nós vemos que um dos apóstolos, chamado Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 14 e 15, ele vai dizer que nós devemos ser santificados e manter santos. Vamos ler lá? Porque ele vai falar que o nosso Senhor é santo e nós devemos ser santos. E aí depois nós vamos perguntar para o nosso irmão do lado o que significa a santificação. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso de número 14. Lê comigo aí, verso de número 14. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivíamos na ignorância. Fala para o seu irmão do seu lado assim: sabe o que significa ignorância no grego? Treva. Ignorância no grego significa treva. Outrora, quando você estava nas trevas, você talvez se dobrava aos seus maus desejos. Mas hoje que nós estamos na luz, não, nosso prazer é obedecer a palavra de Deus. O versículo 15 vai dizer assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também em tudo que fizerem. O que é ser santo? É ser separado, é viver dentro da vontade de Deus, submisso à palavra de Deus, ao cumprimento da vontade de Deus. E como é que um homem e uma mulher podem viver a vontade de Deus? Quando ele renuncia à sua própria vontade. O homem e a mulher não podem concholar em dois pensamentos. Ou ele vai se dobrar à sua vontade, ou ele vai se desfazer dela para fazer a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Para você cumprir a vontade de Deus, você precisa se desfazer da sua. E isso chama-se renúncia. Diga comigo assim: renúncia. Renúncia é uma das características de alguém que foi salvo. Porque ele não tem dificuldade para renunciar, porque renúncia é o prazer da vida dele. Porque ele já passou pela porta. Diga aleluia. Ele já passou pela porta. A porta fala de acesso, o caminho fala de destino. Vamos ler de novo aqui comigo? Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos aos que encontram. Irmão, Jesus ele é muito preciso. Porque muitos entram pelo caminho amplo, largo, porque é mais fácil de viver. Você não precisa obedecer regra, você não precisa obedecer pai e mãe, você não precisa se comprometer com seus afazeres, suas responsabilidades do ir e vir. Você não respeita um semáforo, um sinal vermelho. Você não respeita um idoso que está atrás de você, que você quer passar ele pela frente, à frente. Porque amplo é o caminho. O caminho largo você faz o que você quiser. Porque você decidiu não obedecer a Deus, você ampliou o seu caminho. Mas alguém que anda no caminho estreito, a sua bagagem não entra nele. A sua mochila não cabe nesse caminho que é estreito. Só cabe você e a sua humildade. A soberba não consegue entrar. A arrogância não cabe nesse caminho. Não cabe. Só cabe nesse caminho estreito a simplicidade, a humildade. Diga para o seu irmão do seu lado: a característica de Cristo é ser simples, humilde. Jesus disse que não veio
para abolir ou romper a lei, ele disse que veio para cumprir. Ele estava dizendo assim: ó, eu não sou o enviado do meu Pai para romper com a lei que já existe. Eu vim para obedecer. Obedecer, irmão, é o ápice da conquista de alguém. Quem não obedece vive sempre em divergência com o outro. Vamos então caracterizar os nossos passos. Por quê? Grava aí no seu coração, no seu entendimento, que a porta fala de acesso. Diga comigo: porta fala de acesso. Só que como é que você vai ter o acesso se você não tem a chave da porta? A porta de Cristo, irmão, não está aberta a qualquer coisa. Lembra disso? Não está. Diga comigo: a porta fala de acesso. Caminho fala de destino. Talvez o que você decide hoje possa se tornar sua morada amanhã. Porque mais adiante, quando nós ler ali, ele vai falar do inferno e do céu. Jesus foi o maior pregador do inferno. Por quê? Porque o povo estava obstinado de coração e rebelde e desobediente ao criado. Aí Jesus veio e falou assim: ó, eu vim aqui para trazer clareza sobre os dois caminhos que o meu Pai deixou para me expressar para vocês, que vocês esqueceram, que os profetas ensinaram para vocês. Aí Jesus começa a falar sobre as sementes, as parábolas. Aí eles começam a dizer assim: eu não estou entendendo. Jesus vai dizer assim: eu vou dizer mais claro para vocês. Para o obediente, ele vai fazer o caminho de ser reconhecido como filho de Deus o Altíssimo, o meu Pai. Para o desobediente, o rebelde, o malcriado, vai fazer um caminho que vai levar você à perdição. Porque você se perdendo, você não vai se perder sozinho, você vai se levar a outros a se perder junto com você. Porque ninguém nunca se perde sozinho. Porque alguém sempre tem influência na vida de outra pessoa. Alguém sempre tem influência na vida de outra pessoa. Ninguém se perde sozinho. Vamos caracterizar isso de uma forma mais clara e objetiva no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 10. Quem está entendendo? Está claro para vocês aí? Evangelho de João, capítulo 10, verso 1 em diante. Vamos lá fazer a menção da palavra de Deus? Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobre outro lugar, é ladrão e assaltante. Entendeu que a porta fala de acesso? Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas pelo seu nome e leva para fora. Irmão, presta atenção aqui numa coisa que eu vou falar para você. Jesus não se confundiu em quem você é. A Bíblia diz no livro de Isaías que Deus tem escrito o nome de todos nós na palma da sua mão. Será que Deus precisa procurar o seu nome no livro da vida? Claro que não, Ele já tem na palma da mão. Ele já sabe quem você é. Ele chama você pelo seu nome, às vezes é você que não ouve. Às vezes Ele quer falar com você, você está tão ocupado com as suas coisas, tão afobado, que você não consegue ouvir e nem discernir a voz de Deus. Mas Ele chama você pelo seu nome. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas, e a estas o segue, porque conhece a sua voz. Olha para mim novamente, que daqui a pouco nós vamos fazer uma introdução sobre o cão, o cachorro e o porco.
sobre dar as pérolas aos porcos e dar as preciosidades para os cães. Por isso que Jesus ele vai nos intitular como ovelha, porque ovelha não é rebelde. Ovelha não tem problema de obedecer o seu pastor. Porque eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre o Supremo. Amém? Porque talvez você obedece a mim, mas desobedece a Ele. Porque você obedece a mim, porque eu estou diante de você e estou vendo o que você está fazendo, e você acha que eu estou vendo tudo. E talvez falta você criar a consciência que Ele vê o que eu não vejo. O que você fala, o que você pensa, onde você vai, por onde você anda. Então, dentro dessa retrospectiva, quando a gente fala intitulado como ovelha, é porque é o animal mais sensível. Irmão, a ovelha não come qualquer coisa. O bode come lixo. Tudo que ele vê pela esquina, ele vai comendo, estourando cerca, batendo a cabeça em tudo, derrubando o pastor, acabando com tudo que vê pela frente, porque ele é indomável. A ovelha é dócil. A ovelha é mansa. Quando ela escuta a voz do pastor, ela não tem dificuldade de obedecer e ir diante do pastor, porque ela se sente protegida. Porque você sabe que a ovelha ela tem uma deficiência que foi Deus que criou. Diga amém por isso. A ovelha ela tem uma deficiência que ela é míope. 3 metros de distância ela não consegue mais enxergar, ela só ouve. Mas se ela tiver 2 quilômetros de distância e ela ouvir a voz do pastor, irmãos, ela segue uma linha reta e ela vai parar dentro do aprisco, porque ela sabe o caminho, porque ela ouve o pastor. Então, olhando para dentro dessa característica, vamos continuar fazendo a menção. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque ele não reconhece a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Lembra que eu falei para você? Jesus estava pregando, ensinando, e eles não compreendiam. Sabe por que eles não compreendiam? Por causa da dureza do coração, não era a flexibilidade da audição. Não era a flexibilidade da audição, era a dureza de coração. Porque eles estavam tão acostumados a fazer o que queria, do jeito que queria, que Jesus estava mostrando para eles que o caminho que eles estavam fazendo estava levando eles à perdição. E eles não queriam largar aquele caminho, porque eles já tinham empoderado muitas pessoas para aquele caminho. Tiravam-se a proveito do caminho largo. É triste de falar, mas é real. Tiravam-se a proveito do caminho largo. Por quê? O caminho largo leva a pessoa a fazer o que quer, e ela acaba sendo enganada pelaquilo que ela não quer. Porque ela faz o caminho que ela quer, ela faz o que ela quer, mas ela acaba sendo enganada justamente naquilo que ela não queria. Porque é mais fácil enganar alguém dando libertinagem para ela fazer do que essa pessoa se perder na instrução exata das Escrituras. Olhando para dentro desse ponto, no versículo 7 ele vai dizer assim: então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Lembra quando eu disse que Jesus ele se apresenta como a porta? Aí ele vai continuar dizendo: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, e entrará e sairá e encontrar pastagem. A palavra pastagem está falando de um pasto, de alimento. Está falando que ele vai dar um lugar de repouso para a ovelha. Ele vai vos alimentar com alimento saudável, vai nutrir. A ovelha vai ser saudável, ela não vai ser enganada, ela vai ser instruída ao caminho, ela vai discernir a voz estranha. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem ama ser ovelha? Aleluia. Se não for ovelha, entrou como bode hoje, vai sair como ovelha. Se entrou como um capricho assim, um lado do outro, não consegue mais ouvir, enxergar, hoje Deus vai limpar a sua visão, vai tirar a obstrução do ouvido, vai te devolver
a autoridade de obediência, porque até para você obedecer, você precisa ter autoridade. E aí ele vai falar um ponto muito crucial, que ele vai identificar o ladrão. Porque o ladrão, ele é massagioso. Ele entra como um algodão pisando num lugar de terra firme. Ninguém escuta ele entrar, penetrar. Uma certa feita, Jesus estava pregando a respeito do trigo e do joio. Ele vai dizer que o semeador saiu a semear. E as sementes foram tão produtivas, que logo quando caiu na terra, começou a crescer. Mas, infelizmente, o dono do campo, ele foi dormir, ele descansou do Senhor. Veio o maligno sutilmente, sem fazer barulho, nem os cachorros que estavam cuidando da chácara ouviu ele entrar. Ele entrou, ele pisou mansamente, lançou sementes malignas no campo. E logo ambos, quando o dono do campo acordou, ele viu que tinha outras sementes estranhas no meio. E logo ele pegou um facão, chamou os seus funcionários e disse: vamos limpar o campo, porque está crescendo entre as sementes boas, o trigo, ervas daninhas. Só que logo ele estava sensível e ouviu a voz de Jesus: deixe que ambos cresçam juntos. Eu quero interpretar isso de uma forma interpretativa, como um segmento litúrgico, dentro dessa liturgia do culto. É como se Jesus dissesse assim: ó, deixa crescer junto, porque eu quero revelar quem é e quem não é. Deixa crescer junto. Você não precisa se preocupar, suas sementes não foram boas, então os frutos vão ser saudáveis. Não se preocupa com outros que plantaram sementes podres. Deixa crescer. Diga para o seu irmão do seu lado: você é semeador, e o semeador saiu a semear. Mano, nós nunca estamos com o bolso vazio de semente. Por quê? Porque primeiro nós recebemos no entendimento, eleva para a revelação no coração, e eu sempre tenho uma palavra. E quando eu lanço ela numa terra, eu tenho certeza que a semente é boa. O semeador saiu a semear. Olhando para dentro dessa característica, vamos aqui introduzir essa fala de Jesus, que ele revela o ladrão. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha plenamente. Jesus é o oposto. Quando nós olhamos para dentro desse texto, matar a sua esperança, os seus sonhos de ter uma vinha bem produtiva, uma árvore que tem raiz. O vento nunca vai conseguir derrubar aquela árvore. Ela tem frutos, todas as estações ela está carregada. Você tem essa esperança, eu sei que você tem. Mas você não pode vacilar, você não pode dormir, espiritualmente dizendo, porque senão o maligno vai semear sementes estranhas. E a sua árvore vai ter dificuldade de produzir. Destruir o que já existe. Destruir o que Deus plantou no seu coração. Eu quero destruir o que Deus plantou no coração desse homem, dessa mulher. Eu quero acabar. Eu quero deixar ele sem esperança. Eu quero deixar ele sem expectativa. Eu quero destruir. É a função do maligno. E a gente entende que tudo isso está relacionado à porta. Volta lá comigo no 7, Mateus. A porta. Diga comigo assim: a porta. A porta. Ela fala de acesso. E aí, dentro dessa colocação, a gente vai olhando para o texto, a gente vai olhando como devemos manter. Deus só dá acesso
e revelação no caminho para quem se compromete com a sua palavra. Vamos ver isso no livro de Salmos. Deus só dá revelação e acesso no caminho, porque já estão dentro da porta. Se nós preservarmos a palavra de Deus. Salmo 119, versículo de número 10. Salmo 119, versículo de número 10, vai dizer assim, ó: eu te busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Olha aí o versículo 11: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Deu para entender aí o porquê que Deus dá a revelação e a instrução exata no caminho? Vamos lá agora no capítulo 25 de Salmos. Salmos, verso 14, vai nos dizer assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor vai levar vocês a conhecer. Se você esqueceu do caminho, da aliança, Ele vai te fazer recordar. Porque a Bíblia fala para nós que o Espírito Santo, Ele tem essa função de nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor já havia nos ensinado. Então, quando nós olhamos para essa característica, eu quero falar uma coisa aqui, que você vai guardar isso com você. Porque talvez você vai lembrar de alguém que se perdeu no caminho, você vai lembrar de alguém que se desviou, de alguém que obstruiu a palavra de Deus. Mas nós olhamos para todas essas pessoas, mas nós não podemos esquecer de olhar para nós. Hein? Os seus passos, suas escolhas, suas decisões, hoje determina a sua morada de amanhã. Para onde você está caminhando? Qual é o caminho que você escolheu? Por onde você andou? Por onde você quer andar? A sua escolha de hoje determina a sua morada de amanhã. Porque você sabe que hoje nós somos uma morada, mas Deus disse que foi preparar uma morada para nós. Mas porém tem o seguinte: a minha escolha de hoje determina para onde eu vou. E aí eu vou colocar diante da igreja: a sua escolha é a minha. Você tem duas escolhas: ou é o céu, ou é o inferno. A sua escolha de hoje determina a sua morada de amanhã. Grava aí para você que ainda não se reconciliou, para você que não reconheceu Jesus Cristo como Salvador. A sua escolha de hoje já determina a sua morada de amanhã. E talvez você viveu ao longo dos seus anos 20, 15, 30, 40, 50 anos dizendo que ainda não chegou o tempo. Mas quando chegar o tempo da sua escolha, não escolha errado. Porque hoje Deus está te dando uma oportunidade de escolher. Não escolha errado. Porque a escolha, ela aponta para um caminho que você vai fazer. E o caminho aponta para um destino. E aí eu quero começar a falar sobre os frutos após a passagem, após o caminho, aonde nós vamos transicionar, como vai ser, o que o Senhor quer que nós façamos. Vamos lá no versículo de número 13.
pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Versículo de número 13: muitos são os que entram por ela. Vamos lá, vou parafrasear com vocês aqui, para vocês compreenderem a instrução. Porque eu creio, irmãos, numa ação do Espírito promovendo sensibilidade e aquebrantamento nessa geração. Porque eu creio num avivamento esperado. Eu quero parafrasear com vocês para vocês entenderem. Não é Deus que determina quem vai para o inferno. Não é Deus que manda alguém para o inferno. Sou eu que decido ir com as minhas escolhas e com as minhas decisões. Deus ensina você. Deus mostra o caminho, mas quem vai ao inferno sou eu, porque é eu que decido. É eu que decido viver uma vida dupla, uma vida de engano, de mentira, uma vida egocêntrica, uma vida desalinhada com a palavra de Deus. É eu que decido. Por que eu estou falando nesse sentido? Porque Deus não tem prazer, irmão, em ninguém no inferno. É um lugar de tormento, é um lugar onde o verme deseja morrer e não consegue. Deus não criou eu e você para nos mandar para o inferno. Mas a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 5, no capítulo 16, do verso 5, que Deus fez o dia mal para o desobediente. Então, o que eu quero dizer para você? Você decide, você escolhe o que você quer fazer, o caminho é seu. Jesus já te recebeu, mas Ele não vai aceitar tudo que você tem. Não vai. Você decide para onde você quer ir. Deus não manda ninguém para o inferno. A Bíblia diz no livro de Ezequiel 27 que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Joel vai dizer que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E Ele vai continuar dizendo que prescreve, o avivamento. Ele vai continuar dizendo assim, que haverá o grande e terrível dia do Senhor. Grande dia para você que está sendo salvo, obedecendo a palavra de Deus, andando no caminho estreito, entrou pela porta, a bênção de Deus. Mas para aquele que anda numa vida dupla, dissoluta, rebelde, desobediente, presta atenção no que eu vou te dizer. Vai ser terrível. Vai ser terrível. E eu não estou pregando a palavra para te pôr medo. Eu estou pregando a palavra para te trazer clareza das suas escolhas e das suas decisões. Se tem uma coisa que Deus não vai arrancar do homem, é o poder de decisão. Eu decido. Deus me deu condição de decidir. Porque muitos entraram pelo caminho e logo se perderam nele, porque largou. Achou que era difícil demais obedecer a Deus, se desvaziar da sua vontade para cumprir a vontade de Deus. Achou difícil demais. E hoje está bebendo água do esgoto, desesperado, não sabe o que fazer, não tem força para voltar. E a gente olha para o estado da pessoa e fala assim: e agora? O que vai ser feito? Irmão, se ele não se posicionar, ele já sabe para onde ele vai. Porque não é um inocente que está bebendo água do esgoto, é alguém que conheceu a palavra, entrou pelo caminho, acessou pela porta. Eu estou pregando para vocês mesmo. Não fica pensando no seu vizinho, não. Eu trouxe uma retrospectiva de alguém que se perdeu, mas é para você. É para mim essa realidade. Porque hoje eu estou pregando aqui, amanhã você pode estar pregando para mim lá na Praça da Sé, louco, na noia, no crack. Hoje eu estou pregando para você, amanhã você está me visitando lá na Praça da Moça, bebendo água do esgoto e dependendo de alguém para me dar um prato de comida. Ou talvez pode ser você. Porque estreito é o caminho, a porta é estreita, irmãos. Jesus não facilitou a
decisão é sua hoje. Não é amanhã não, a decisão é hoje. Porque amanhã você já pode estar acessando a sua morada. Porque quem pode dizer que vai dormir hoje e acordar pela manhã? Eu posso ter um infarto dormindo e sair daqui, Antônio, ouvindo a palavra de Deus. Ouvi a palavra de Deus, não se submeti e fui embora dizendo assim: ainda não é tempo, vou esperar mais um tempo, porque eu ainda tenho muita coisa para aproveitar nessa vida, então vou esperar mais um tempo. Eu me infarto na madrugada. Logo pela manhã seguinte você recebe a notícia: vai fazer meu velório. Rapaz, aquele homem teve a oportunidade de mudar o seu destino e não decidiu. É o pior velório que nós vamos fazer. Porque ele estava no ambiente que Deus estava falando com ele. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está falando com você. E o que você vai fazer? Eis a questão. Não existe velho demais, nem novo demais para servir a Cristo, para obedecer a sua santa palavra. Não tem idade para você ser condenado ou para você ser salvo. Quando nós olhamos para esse ponto, aonde eu preciso escolher, decidir, chega a um ponto crítico na minha vida, e eu vou entrar junto com ele, com vocês aqui. Os cristãos devem exercer discernimento. Diga comigo: discernimento. Irmão, esse é o maior dom que o apóstolo Paulo descreve para os dias de hoje. Discernimento, discernir, ter sensibilidade no que está acontecendo, no que Deus está promovendo, no que Deus está falando, ter sensibilidade no que o outro irmão está profetizando, ter sensibilidade. Pois nem todos são ovelhas, alguns são cães, outros são porcos, outros são lobos vestidos de ovelhas, outros são lobos vestidos de ovelhas. Somos ovelhas do Senhor, mas isso não significa que devemos andar distraídos ou ignorando o que o apóstolo Paulo descreveu no livro de Atos, capítulo 20. Irmão, alguns são porcos, outros são cães, outros estão vestidos de ovelha, mas são lobos. E nós precisamos discernir. Jesus disse que eu não posso dar bela aos porcos, preciosidades aos cães, e não posso me distrair com os falsos ensinos. Como eu devo andar diante de Deus? Como um obreiro aprovado que manuseia bem a palavra de Deus, do que não tem que se envergonhar. Como eu tenho que andar diante de Deus? Como um obreiro aprovado que manuseia a palavra de Deus de uma forma clara, onde não deixa dúvida para os seus ouvintes. Porque o maior sermão que o homem pode pregar não é os ouvintes, é o seu ouvido. Quando ele transmite para o ouvido do outro, é porque ele já recebeu aquilo de Deus. Porque eu não estudo para pregar, irmãos. Eu não estudo para pregar. Está me filmando lá, os vão ver na rede social, vai falar que o pastor é louco. Sou mesmo. Porque se eu estudar para pregar, eu vou fazer da confissão de fé uma profissão. E não é uma profissão, irmão, é uma confissão de fé. Que eu não estudo para pregar. Eu me relaciono com Deus para saber quem Ele é e o que Ele quer falar com o seu povo. E eu não posso me distrair, irmãos. Eu não posso me distrair. Porque se você se distrair, talvez vai ser você que eu vou ter que levar a comida na Praça da Sé, na Praça da Moça. Quem está compreendendo a mensagem? Glória a Deus. Então toma cuidado com a sua decisão de hoje. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala rapidamente. Irmão, o tempo passa muito rápido.
Ou é eu que sou lento demais para pregar? Meu Deus. Já está acabando o horário. Oh, aleluia! Meu Deus, ajuda aí, meu irmão. O tempo passa rápido demais, meu Deus. Vamos ler Atos capítulo 20, verso de número 28. Verso de número 28. Atos capítulo 20, verso de número 8. O apóstolo Paulo vai instruir a igreja de uma seguinte maneira: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo os designou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Meu Deus. Atos capítulo 20, verso de número 28. Isso é um ensinamento profundo. Deus nos confiou a responsabilidade. Olha para mim rapidamente aqui, ó. Deus nos confiou a responsabilidade de viver um evangelho puro, genuíno e claro para a sociedade que não tem mais esperança. Da gente expressar a Bíblia em nós, para eles ver Jesus em nós e criar ter esperança. Infelizmente o escândalo já está exposto, mas a gente não pode viver acuado porque outro escandalizou. Nós precisamos viver a palavra de Deus como Deus nos ensina. Você não pode causar um escândalo. Infelizmente o irmão causou, mas você não pode. E você não pode reter o evangelho porque não vai ser aceito, porque o outro teve lá e infelizmente causou um escândalo. Fez da igreja uma empresa, fez do púlpito um balcão de comércio, infelizmente. Mas nós não podemos deixar que isso nos acue, porque Deus quer usar você mesmo. Deus quer usar esse irmão do seu lado para levar esperança na empresa onde você trabalha, para a vida do seu patrão, para o comércio, para a faculdade, aonde você estiver. Porque a palavra de Deus traz esperança, a palavra de Deus traz luz, traz entendimento. A palavra de Deus é a única ferramenta que transpassa o entendimento do homem. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo assim no 29: sei que depois da minha partida lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. Essas pessoas, irmãos, elas são severas. Elas entram na igreja e ela assume o púlpito, ela consome a força do rebanho, ela mexe com a emoção da igreja para que o rebanho bota a mão no bolso e dá tudo para eles. A igreja não é lugar de pregar dinheiro, bens materiais. A igreja não é lugar da gente juntar tesouro. A igreja é um lugar de ensinar e propagar o evangelho genuíno, para que todos nós sairemos daqui com a palavra praticando no mundo. E a gente precisamos ser coerente com a responsabilidade que Deus nos deu como ministros, embaixadores, autoridades espirituais. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si mesmo. Como é sério isso, irmãos? Alguém que vive por torpe e ganância, faz de uma ovelha um cifrão, coloca bem na testa dele assim, ó, esse aí tem condição de me abençoar. Coloca bem na testa do indivíduo assim, ó, sugar tudo que o homem tem. Isso é ação de suga, irmãos. E nós não podemos se distrair. Fala para o seu irmão do seu lado, não se distrai. Ó, escuta isso. Distração gera frustração. Distração gera frustração. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o marido e rouba o que foi semeado no coração. Quando nós olhamos para dentro desse ponto que a gente acha que é necessário a gente se manter firme,
Vamos olhar aqui o que Mateus vai descrever no capítulo 7, número 6. Versículo de número 6. E aí a gente vamos entrar na condição dos frutos. Como nós podemos identificar? Olha aí, ó, o versículo de número 6. Mateus 7, versículo 6 vai dizer assim, ó: não deem o que é sagrado aos cães, e nem tire as suas pérolas aos porcos, caso contrário esses pisarão, e aqueles vomitarão, ou voltarão contra vocês e despedaçarão. Quando ele fala cão, ele fala sobre o vômito, porque o cão que retrocede no caminho, ele vomita e volta a comer do seu próprio vômito. Quando nós olhamos para dentro dessa posição, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós olhamos para dentro da história do cristianismo, nós não vemos o sacerdote que foi responsável pela palavra de Deus, comprometido com Deus, tirando do altar o sacrifício e dando para cachorro. Nós não vemos. O que está consagrado ao altar, o Senhor mesmo o acende para que se torne uma fumaça, e aquela fumaça representa o aroma suave. Deus recebe aquilo com gratidão. Então a sua vida tem que ser um sacrifício que agrada a Deus. Então tá bom, diga para o seu irmão que você assim: a sua vida tem que ser um sacrifício que agrada a Deus. Se torna um aroma suave. Deus tem prazer em ouvir você orar. Deus tem prazer em descer no seu quarto, no lugar alto, como a Aline pregou, e ouvir você dizer: eu estou aqui, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, fala comigo. Aonde o Senhor quer que eu vou? O Senhor vai ter prazer em te ouvir, porque o sacrifício é agradável. Não tem mistura, não está manchado, não é manco, não está extraviado. O sacrifício, Deus não rejeita, irmão. Quando nós olhamos para dentro desse ponto, nós não podemos desprezar. Aí entra um ponto que eu quero finalizar, porque eu não tenho mais tempo para pregar, mas vamos ter que deixar outra parte para outro dia. Ó, entra no ponto. E o que nós vamos fazer com os cães? Os porcos? O que nós vamos fazer com eles? Pensa aí. Em fração de 30 segundos você cria uma má imagem de uma pessoa, não cria? 30 segundos eu consigo distorcer a imagem do profeta Luiz. Ele está bonito demais hoje, hein? Está chique. 30 segundos eu consigo distorcer a imagem de uma pessoa. Ela nunca me deu nem bom dia, nem boa tarde, nem falou comigo, nunca me cumprimentou. Mas eu consigo olhar para ela, eu não vou com a cara daquela pessoa. Com 30 segundos eu consigo fazer isso. Então também com 30 segundos você consegue pensar o que você vai fazer com os cães e com os porcos. Porque relativamente diante daquilo que Jesus estava ensinando, cães não são animais, tá, irmão? É simbologia. Porcos também não são animais, são simbologia. Ele está falando de pessoas que têm característica de cão e de porco. Porco porque você limpa ele, lava ele, você solta ele para comer, daqui a pouco ele está rolando lá no meio da lama. O cão é porque você dá o de comer, ele vomita e torna a comer do seu próprio vômito. Então aí 30 segundos. Já pensou o que você vai fazer? Eu vou dar um endereço para você. Marcos capítulo 16, verso número 15. Quem quer ler aí? Tem um endereço aí que Jesus nos ensina. Nós devemos fazer isso com toda a clareza. E eu quero examinar isso de uma forma graciosa. Porque eu talvez poderia ser um cão, ou a fruta do final da feira. No final da feira nem todos querem ir, né? Não é? Mas não tem problema. Jesus, ele vai no final da feira, pega a fruta e restaura ela. E de dentro dela tem uma semente que vai produzir uma árvore, que vai dar muito fruto. Então até o final da feira tem jeito para Jesus. Diga aleluia. Jesus é o carpinteiro. Ele pega a madeira cheia de nó, ele vai literalmente lapidar aquela madeira e vai deixar ela bonita.
Todos vão ver e vai dizer assim: que madeira linda. Mas era uma madeira do final da feira, do caixote que trouxe o irmão Josué. E aí? O que vocês acharam do versículo 15? O que vocês estão fazendo dos cães e dos porcos? Hã? Fazer o que com os cães e dos porcos? Pregar o Evangelho. O Evangelho tem poder de salvar, irmãos. O Evangelho tem poder de restaurar. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho, ele tem poder de acessar lugares onde o homem nem entra. Então assim, também tem jeito para o porco, também tem jeito para o cão, tem jeito para nós, irmãos. A palavra de Deus é poder. Tem jeito para a sua casa. Seu filho que está na droga, tem jeito para ele sim. A palavra de Deus através de você vai salvar ele. Eu creio nisso profundamente. Não vai haver divórcio, vai haver reconciliação, porque tem palavra de Deus na casa. Quem crê? Então se coloque de pé.